havia uma pergunta que me corroía o coração. Por que tanta gente boa, gente sincera, honesta, passa tanta necessidade? E até muita gente dentro da igreja passa necessidade, quando muita gente que parece que não tem muito compromisso com Deus, se dá bem. Por que algumas pessoas prosperam naturalmente, enquanto outras têm que fazer muita força? Então eu comecei a indagar a Deus, a perguntar a respeito de algumas coisas, e eu quero compartilhar isso com você. Você já percebeu que uma pessoa abre uma padaria numa esquina, passa 3 meses, às vezes a padaria fecha. Passado algum tempo, vem outra pessoa, abre uma padaria no mesmo lugar, 1 ano depois essa pessoa está rica. Tem alguma coisa que a gente não descobriu, não é? E então, a igreja ensina as pessoas que nós temos que agradar a Deus, e fazem rituais, e campanhas e tudo mais, e eu fui na Bíblia e descobri que só tem uma coisa que agrada a Deus: a fé. Afinal, lá está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, o contrário é evidente, com fé é possível agradar a Deus. E a igreja, ela ensina muita coisa baseada no Velho Testamento, em sacrifícios. Isso tudo tem uma motivação, tem uma origem, mas nós precisamos entender o que está por trás de tudo isso. Então, eu fiquei preocupado com essa afirmação de Jesus. Jesus disse assim: olha, não fiquem preocupados com o que vocês têm que comer, beber, não fiquem preocupados com as contas. Preocupação é uma ocupação antecipada, é gastar energia, é gastar tempo. O que Jesus está dizendo: ó, não gastem energia com isso, não fiquem gastando tempo com coisa que não vai mudar, mas gastem a vossa energia, gastem o tempo de vocês, buscando o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, ou seja, pagar conta, comida, bebida, vai ser acrescentado. Mas o que é buscar o reino de Deus? As igrejas ensinam que buscar o reino de Deus é orar, também é. Aí as igrejas ensinam que buscar o reino de Deus, aí na igreja todo dia, deveria ser, se a igreja ensinasse a palavra. Buscar o reino de Deus, a ter intimidade com Deus, também está dentro do contexto, mas não é bem isso. Vamos lembrar aqui que Jesus veio falar sobre reino, Jesus veio anunciar um reino, Jesus veio falar de um reino. O evangelho, boas novas, são notícias boas, notícias do reino. Olha, que reino é esse? Tudo. Deus criou o reino, Deus criou o universo, que é o reino dele, e esse reino tem princípios. Eu vou fazer um paralelo aqui para você entender. Digamos que nós recebêssemos aqui o embaixador dos Estados Unidos, e ele dissesse assim: eu tenho boas novas para vocês estão passando fome, necessidade, vocês estão aí cheios de Covid, isso e aquilo, e eu estou autorizado pelo meu presidente a anunciar para vocês que vocês podem ser cidadãos americanos e ter todo o direito que os cidadãos americanos têm. O cidadão americano tem direito a seguro, o cidadão americano tem direito a tomar vacina, o cidadão americano tem direito a ter o green card, que é a identidade que faz com que ele possa morar nos Estados Unidos e ter direito a tudo. Mas direito a quê? Então o embaixador dos Estados Unidos vai dizer assim: olha, estou aqui com a Constituição dos Estados Unidos, estudem a Constituição, as leis penais, o Código Civil, e vocês vão ver tudo que vocês têm direito. Quando vocês souberem o que vocês têm direito, vocês me procuram, que vocês vão entrar nos Estados Unidos sabendo tudo que vocês têm direito. Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender é que não dá para saber nada dos Estados Unidos se eu não aprender a falar inglês. Por isso, o próprio Deus diz assim: o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Ou seja, o homem que pensa com a sua mente, a sua cabeça terrena, preocupado com o que tem que fazer, com as coisas que ele aprendeu no mundo, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque a língua de Deus é outra. Deus fala uma língua que não é a nossa língua, e quando eu falo língua, não é português ou inglês, ele fala de coisas espirituais, pois ele é espírito, e nós estamos acostumados a falar coisas materiais. Mesmo as coisas materiais, Deus fala de uma forma espiritual, para a gente entender. Bom, então vamos lá. Primeiro eu tenho que entender
como é que Deus pensa, como é que Deus fala. Então vamos lá, o que é buscar o reino de Deus? Então, tem a Constituição dos Estados Unidos, eu preciso aprender a Constituição dos Estados Unidos para saber quais são os meus direitos. Buscar o reino de Deus é aprender as leis. E eu não estou falando de Deuteronômio, não estou falando do Velho Testamento, estou falando de princípios que regem o universo. Deus construiu todas as coisas e construiu baseados em princípios. Esses princípios são de eternidade a eternidade, eles funcionam, não muda. Quando Deus diz assim, eu sou o Senhor e eu não mudo, quer dizer, Ele não muda os princípios. Tudo que Ele construiu baseado em princípios. Eu vou explicar para você o que é princípio. A lei da gravidade é uma lei que não muda. Você pode ser pastor, você pode ser padre, você pode ser espírita, você pode ser ateu. A lei da gravidade vai funcionar para você. Se você pular de um prédio, você vai morrer, porque você vai pular, você vai cair. A lei da gravidade vai te puxar e você vai se estatalar lá embaixo. Não importa se você orar antes, não importa se você fazer sacrifício, não importa nada. Ela vai funcionar. A lei da gravidade é um dos princípios que regem o universo. Então, quando eu busco o reino de Deus, é entender a constituição desse reino que Deus fez. Lembra que eu falei que as boas novas, Jesus veio nos falar de um reino, Ele veio nos trazer boas novas, notícias desse reino. E Ele quer que a gente entre nesse reino. Então, um dia, um homem chamado Nicodemos foi falar com Jesus e disse assim, mestre, o que eu faço para entrar nesse reino? O que eu faço para herdar esse reino? E Jesus disse assim, Nicodemos, você é um mestre em Israel, você ensina na sinagoga e você não sabe disso. Então eu vou te dizer, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não estava entendendo, ele disse assim, mas como que eu posso nascer de novo? Eu já sou velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo, no útero da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus disse, então, o homem natural não pode entender as coisas espirituais, não é disso que eu estou falando. E Jesus ainda disse, na verdade, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando para ele, metaforamente ou simbolicamente, dizendo assim, se você não renovar a tua mente, você não pode entender as coisas do reino de Deus. Se você não renovar a tua mente, você não pode entrar. É o mesmo que o embaixador dos Estados Unidos diria, se você não deixar as manias brasileiras de lado e entender como é o americano, você não pode ver como é que é lá, você não pode entrar lá. Para você entrar nos Estados Unidos, você tem que se transformar num americano. Para você entrar no reino de Deus, você tem que se transformar num filho de Deus, senão você não entra. Você tem que pensar como Deus, entender as coisas como Deus, e isso é fé. Fé é acreditar que Deus fala a verdade. Se você tiver a fé de Deus, ou se você tiver a visão de Deus, se você tiver o entendimento que Deus tem, então você pode não só ver o reino de Deus, mas entrar nele e usufruir de todos os benefícios do reino de Deus. E foi isso que Jesus veio fazer. Além dele morrer na cruz, nos religar com Deus, ele veio nos ensinar. Então Paulo, o apóstolo, ele fala do evangelho dele, das boas novas dele, e as boas novas dele é que nós entendamos o que Jesus veio fazer. O que ele veio nos chamar? Veio nos chamar para ser filho de Deus, para entrar nesse reino, usufruir das bênçãos de Deus. E então Paulo diz em Romanos 12:2, se não me falha a memória, renovai a vossa mente, renova a mente de vocês. Deixa de pensar como as pessoas comuns pensam, começa a pensar como Deus pensa. Se vocês pensarem, descobrirem como Deus pensa, se vocês não tomarem a forma do mundo, ou seja, se vocês não pensarem como o sistema do mundo pensa, mas pensarem como Deus pensa, então vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau! Se você ler o versículo ao contrário, você vai ver que está assim. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que se deixar transformar pela renovação da sua mente. A transformação da sua vida só acontece
pela renovação da sua mente. Você tem que esquecer tudo que você aprendeu e aprender de novo. Então, eu vou falar de novo. Deus criou o universo, que é o reino dele, e a terra está incluída nisso, com princípios, tem uma constituição. Esses princípios estão todos na Bíblia. A Bíblia é um manual. E então, se você pensar como o mundo pensa ao contrário de Deus. O mundo pensa diferente. Mas se você começar a pensar como Deus pensa, então você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é vontade de Deus? Então vamos lá. Você tem que fazer a vontade de Deus. Entrega o teu coração para Jesus. O que é isso? Então, todo país tem um governo. Todo reino tem um governo. E esse governo, ele é regido, ele é movimentado, ele se move pela Constituição. Ele se move pelo pensamento daquele povo, não é? Então, o Brasil tem uma Constituição e se move pelo pensamento brasileiro. Os brasileiros se reuniram, fizeram a Constituição e se movem pela maneira deles pensarem. Os Estados Unidos, eles têm uma Constituição diferente e eles se movem, o governo se move por aquela Constituição. O seu direito está garantido na Constituição. Deus também tem uma Constituição. Ele fez a própria Constituição do reino dele, universal. E então, ele redigiu essa Constituição para que a gente entenda. Então, por isso, quando Deus foi falar com Josué, Deus chamou Josué e disse assim: Josué, olha, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, mas você tem que fazer uma coisa: não se aparte da sua boca esse livro. Ou seja, não para de falar o livro. Está vendo esse livro aqui, que é a Bíblia? Não para de ler e não para de falar sobre ele. Tem um segredo aí. Então vamos lá. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a constituição do país de Deus. É a ideia de Deus. Nós somos governados por ideias. Aqui no Brasil, quando ganha a direita, nós somos governados pelos princípios da direita. Quando ganha a esquerda, nós somos governados por princípios da esquerda. Por isso nós escolhemos a direita ou a esquerda. Tanto a direita como a esquerda são ideias. A direita tem ideias. Ideias de vender, desestatizar tudo, de tirar o serviço público do Estado, de dar para as empresas. Já a esquerda tem outra ideia. Então nós somos governados por ideia. Os Estados Unidos tem a sua Constituição, é uma ideia. Se você for para lá, você tem que se adaptar à Constituição dos Estados Unidos para poder se beneficiar daquela Constituição. Deus também tem uma ideia. Então, quando Paulo diz assim, não se conformem com o mundo, ele está dizendo assim, não andem segundo a ideia do mundo, mas renova a tua mente para ter a ideia de Deus. A vontade de Deus quer dizer a ideia de Deus. Deus, quando fez o mundo, fez com uma ideia. E ele disse para Adão, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, só não pode fazer isso. Vem um outro sujeito, que é Satanás, e diz, Deus não está falando a verdade, você pode fazer isso aqui, é uma outra ideia. Quando Adão resolveu seguir essa outra ideia, ele rejeitou a ideia de Deus. Por isso que nós estamos nessa muvuca que nós estamos, porque o nosso primeiro pai resolveu seguir a ideia de Satanás. E o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo segue a ideia de Satanás. Perdão. O mundo segue a ideia de Satanás. O mundo pensa assim, o casamento não tem valor, é a ideia maligna. O mundo diz assim, tem que matar, ideia maligna. A ideia de Deus é diferente. Então a vontade de Deus é a ideia de Deus. Quando eu entrego meu coração para Jesus ou para Deus, quer dizer assim, olha Deus, eu li aqui a sua Constituição, eu entendi a Constituição, e eu vou seguir e obedecer essa Constituição. Isso é entregar o coração. Entregar o meu governo, o governo da minha vida vai ser governado agora pela sua ideia, Deus. Entendeu? Entregar a vida para Jesus não é ir na frente da igreja, no altar e chorar e sentir emoção. Isso é só emoção. Vale também, é gostoso, é bom. Mas entregar mesmo a vida para Jesus é dar o governo da sua vida
para a ideia de Jesus, andar segundo a ideia de Deus. Então, estamos lá. Então, o que é buscar o reino de Deus? É buscar a ideia de Deus, entendimento do que é a ideia de Deus. Qual que é a ideia de Deus? Um dia Deus estava conversando com Jó, que Jó estava reclamando, que estava passando por doença, tinha perdido tudo. Ele até tinha motivos para reclamar, mas não deveria. E ele começou a reclamar, começou a falar que Deus estava fazendo isso, que Deus estava fazendo aquilo. Aí Deus foi bater um papo com ele. E a conversa de Deus com Jó não foi muito agradável para Jó, não. Deus começou a perguntar para ele assim: sabichão, me diz aí, então você é o cara, você sabe tudo. Essa conversa Deus devia ter com você também, porque você acha que sabe tudo, né? E então Deus falou assim para Jó: onde você estava quando eu fiz a terra? Onde você estava quando eu fiz o universo, onde eu pus as estrelas, onde eu pus o sol, eu medi tudo? Onde você estava? Você ajudou em alguma coisa? Você deu palpite de alguma coisa? Por acaso eu precisei de você para fazer alguma coisa? Essa conversa com Jó, que foi meio estressante para Jó, imagino, tem um detalhezinho que me chama muita atenção. Em certo momento, Deus pergunta para Jó assim: Jó, por acaso, você conhece as leis que regem o universo e que devem ser aplicadas na Terra? Por acaso você conhece, você sabe? Uau, essa pergunta eu faço para você agora. Por acaso você conhece as leis que regem o universo que você deve aplicar na Terra? Cara, se você não conhece, você precisa conhecer urgente, porque Deus disse para Josué: leia esse livro dia e noite, é isso que vai fazer prosperar o teu caminho. O que prospera o teu caminho não é a igreja A, a igreja B. O que prospera o teu caminho não é o pastor A, o pastor B. Aquele pastor é santo, maravilhoso, então minha vida vai prosperar porque eu estou debaixo da cobertura dele. Uau, para com isso! Ou estou naquela igreja linda, maravilhosa, igreja cheia, lotada, é uma igreja abençoada, e é por isso que eu vou prosperar. Não é isso. O que faz você prosperar, o próprio Deus disse, é quando você lê, entende a Bíblia. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examinar não é ler por ler, não é decorar versículo, examinar, ir a fundo. O que ele quis dizer com isso? Então, eu estou aqui explicando para você que buscar o reino de Deus não é ir na igreja orar. Buscar o reino de Deus não é numa vigília, passar a noite toda ralando o joelho, e no meio da vigília você troca até as palavras que está com sono. Jesus abençoa Deus, Deus abençoa Jesus, e Satanás manda não sei para onde. Você já fez isso, não já? Então, não é isso. Buscar o reino de Deus é examinar as Escrituras, é meditar na palavra para entender como funciona, quais são as leis que regem o universo. E aí você vai dizer assim: mas nós estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Eu não estou falando da lei, mas vou falar sobre a lei agora. Quando Jesus veio, a Bíblia diz, vamos examinar a Escritura agora, em Gálatas 3,13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. O que isso quer dizer? Paulo estava escrevendo para os Gálatas, para alguns hebreus, e ele estava falando sobre Deuteronômio 28, presta atenção: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição é essa? Se você for lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, estão bênçãos. Se vocês me ouvirem, essas bênçãos te seguirão. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito é o teu fruto, bendito teus filhos, bendito são teus animais, bendita a tua plantação, e por aí vai, tem trocentas bênçãos. Mas em Deuteronômio 28, de 14 em diante, se não me engano, está escrito assim: mas será que se não me ouvirdes, se não tomarem cuidado de me ouvir, e quando Deus fala isso, Ele está falando da Constituição, Ele está falando das leis que regem o país, o reino. Se eu não executar essas leis, essas bênçãos, essas maldições te seguirão. Bom, como eles estavam no tempo da lei, eles tinham os 10 mandamentos e mais 600 itens lá, de Levíticos e tudo mais.
Eles tinham que obedecer à risca, mas o detalhe é que se você não obedecesse um, caía por todos. Então o que acontecia? Todos estavam debaixo da maldição. A lei veio para mostrar que nós não tínhamos condições de obedecer à lei. Mas quando Cristo veio, isso é graça. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós foi riscada, ou seja, a lei que era contra nós, Deuteronômio 14 em diante, foi riscada. Não tem mais maldição. Só tem bênção. Mas aí você vai dizer, mas se fosse assim, todo mundo estava abençoado. Tá, mas tem uma coisa que as pessoas talvez não te expliquem, que é, você precisa crer e agir. Então vamos lá. Eu creio então que Jesus veio, rasgou toda a maldição que tinha contra mim, e essa maldição é uma coisa interessante. Algumas igrejas pregam até hoje sobre Isaías, que diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então uma pessoa acha lá que brigou com a mulher, Deus está separado dele, tem uma barreira entre ele e Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo isso no Velho Testamento, está dizendo que nós estávamos separados de Deus por causa do pecado de Adão. E aí o que aconteceu? O próprio Isaías disse assim: vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? Pois aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o homem não viu, aquilo que ele nem se imaginou, eu tenho preparado para vocês. E sabe o que é? A graça. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que o véu que separava o Santíssimo do Santo Lugar, separava, só podia entrar lá o sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus entrou lá e rasgou o véu. Não há mais separação entre nós e Deus. Você pode entrar agora no teu quarto, falar com Deus, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Mas eu fiz umas coisas erradas. Ele sabe, mas Ele vai te ouvir. Não há mais separação. Agora que não há mais separação, você pode renovar a tua mente e dar a tua vontade para seguir a ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus então? Então vamos lá. Vamos lá, qual é a ideia de Deus? Deus, Ele fez tudo e nos ensinou, Jesus nos ensinou conforme a gente possa entender, mas às vezes nós não entendemos. Lembra que eu falei lá que, porque tem uma pessoa lá que tem uma padaria e ela não vai para frente e depois o outro vai? Então, eu vou te explicar algumas coisas que estão relacionadas a buscar a Deus. Recentemente eu fiz uma viagem, paguei, e no hotel a recepcionista me disse assim: você vai ficar no quarto 514, e você tem direito ao Wi-Fi, você tem direito a ar-condicionado, televisão e a piscina. Aqui está o seu cartão, basta você passar na porta, a porta vai se abrir, você tem direito a tudo isso. Falei, ok, e eu fui. E eu estava com um cartão parecido com um cartão de banco. Cheguei na porta, olhei na porta, não tinha tranca, né? Tinha lá um negocinho assim. Eu passei o cartão e não abriu. Não abriu. E o que eu fiz? Sentei e chorei. Ninguém me ama, o mundo é cruel, Deus não gosta de mim, eu sou um desabonado da vida, nada dá certo para mim. E fiquei lá os 4 dias chorando, porque eu não conseguia abrir a porta. Você acha mesmo que eu fiz isso? Claro que não. Imediatamente eu desci à recepção do hotel e disse: olha, o cartão que você me deu não funciona. Eu fui buscar o reino daquele momento. Aquele momento, aquele hotel era o meu reino. Era o reino que eu conquistei pagando. Eu tinha direito de entrar no quarto. Como não funcionou, eu fui à recepção. Mas você sabe que muita gente age desse jeito. Sabe o que tem que fazer, mas ao invés de fazer, fica chorando, reclamando, resmungando. E Deus odeia esse tipo de pessoa. Você diz que crê, mas não age. Você diz que crê, mas só fica reclamando. Então, eu fui lá. Quando a moça da recepção me disse: ok, deve ter havido algum problema. Foi lá, colocou numa maquininha, tá tudo bem, seu Sérgio, pode ir lá que vai funcionar agora.
Quando eu cheguei na porta, passei de novo o cartão, funcionou, entrei. Quando eu entrei, estava sem luz, mas eu acreditei na palavra da moça, que lá tinha eletricidade, e que lá tinha ar-condicionado. Mas por que não funcionava? Porque quando você vai num hotel desse, tem uma caixinha, e você tem que colocar o cartão lá para acionar a energia, tudo começa a funcionar. Eu acreditei na palavra dela, mas se eu não agisse, não teria jeito. O ar-condicionado estava lá, mas também tinha um aparelhinho, um controle, se eu não apertar nele, o ar-condicionado não funciona. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Jesus pagou para nós entrarmos neste reino, está tudo pago. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Você tem direito a ser próspero, você tem direito a ter dinheiro, você tem direito a ter saúde, você tem direito a viajar, você tem direito a ter um bom trabalho, você tem direito a ser um empresário, você tem direito a ser próspero. Uau, você tem direito, mas não é automático. Você tem direito à salvação. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por todos os homens, todos, indistintivamente, todos, mas não é automático. Lá está escrito: a todo quanto nele creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem que crer e o receber. Esse receber eu estou entendendo que o teu reino, Jesus, tem uma constituição, eu vou andar agora segundo essa constituição. Então eu vou buscar a constituição, vou buscar o reino de Deus, é buscar a constituição, e a sua justiça. O que é a sua justiça? Lembra que quando não funcionou o cartãozinho, eu sei que tinha que falar com a recepcionista, porque foi ela que me instruiu, ela que tinha a chave para eu entrar lá. Então eu sabendo disso, isso é a constituição. O hotel, quando eu vou no hotel, eu sei que a recepcionista é a autoridade do hotel. Quando ela não resolve, ela chama alguém maior, que é o gerente, mas eles ali são os representantes do hotel, não vai vir o dono. Então eu já entendi isso. Quando eu entendi isso, eu busquei a minha Constituição, a Constituição, pelo meu entendimento, pela legislação, eles é que tem que me responder. E eu fui buscar a justiça. O que é a justiça? Ora, aquilo que eu tenho direito. Qual que é a justiça de Deus? É dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Você vai lá em Gênesis, Deus criou você para ser próspero, para ter saúde, para ter vida eterna, para não ter doença. Doença não existe no reino de Deus. Não existe doença no reino de Deus. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que Deus criou o homem para dominar, não para ser dominado. Então quando você vai, essa é a justiça de Deus, é o desejo de Deus. A justiça no Brasil está lá na Constituição. Todos os seus direitos e garantias estão lá na Constituição. Todos os seus direitos e garantias estão na Bíblia. E um deles diz assim, um versículo diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção, elas estão nos lugares celestiais. Para você materializar isso, para você colocar isso em prática, você tem que agir. O quarto do hotel tinha eletricidade? Tinha. O quarto do hotel tinha uma porta para abrir? Tinha. O quarto do hotel tinha uma televisão? Tinha. Eu tinha direito à piscina? Tinha. Mas nada disso eu usufruiria se primeiro eu não entendesse que eu teria que colocar o cartãozinho lá. Se ninguém tivesse me ensinado, um dia alguém me ensinou isso, coloca o cartãozinho aqui que funciona tudo. Quando eu aprendi isso, agora ninguém precisa me falar mais nada, eu chego no hotel, já coloco o cartãozinho lá. O ar-condicionado não liga quando eu entro lá, eu preciso pegar o controle. Agora, para mim pegar o controle, hoje todo mundo sabe mexer em ar-condicionado, mas eu deveria ler o manual para saber como ele funciona. A televisão tem o controle dela. Para me ir na piscina, eu tive que ir lá na recepção e buscar a justiça, dizer, quando é que eu posso usar a piscina? Como é que pode usar a piscina? Eu tenho direito a alguma coisa? Aí a moça me disse, você pode usar a piscina, tem toalha lá, você não precisa levar a toalha do quarto, você pode ficar até 7 da noite,
tem lá um salva-vidas, você pode ficar à vontade, se você tiver algum problema, você tem segurança lá, pode ficar tranquilo. Essa é a busca. Então, quando eu vou diante de Deus orar, eu não vou ficar pedindo coisa, porque Ele já sabe o que eu preciso. Aliás, Ele sabe mais do que eu preciso. Eu vou buscar a justiça, eu vou dizer: Deus, Senhor Deus, meu Pai, eu quero viajar, e no momento eu estou sem dinheiro, mas a Tua palavra diz que eu sou Teu filho, e que todo o dinheiro é seu. Se é seu, é meu, porque a Bíblia diz que eu sou herdeiro seu, co-herdeiro com Cristo, e a Bíblia diz que o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então eu vou crer que eu vou viajar, eu vou ter o dinheiro, não vai me faltar nada. Eu recebo agora, pela fé, esse dinheiro. Por isso Paulo diz assim: diga ao pobre, eu sou rico, diga ao fraco, eu sou forte. Mas a ideia do mundo é que quem é pobre e tudo é impossível. Para Deus, nada é impossível. Jesus disse assim, aí você vai dizer assim: ah, para Deus. Não, para Deus, se você crê, nada é impossível. O próprio Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você crê que o reino de Deus, tudo que Deus fez é para você? Ou você crê que tudo que Deus fez aí não é para, é para poucos? Não, tudo que Deus fez é para você, tudo que Deus fez é para mim. Eu posso todas as coisas, eu posso não ter dinheiro aqui agora, mas o meu Pai tem. Então, você quer ter uma casa? Você está vivendo na miséria? Tá, porque quer. Olha o que Deus diz: se vocês me ouvirem, se vocês lerem, entenderem a Constituição do meu país, se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Aliás, até ao contrário, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Você acha que Deus ia prometer uma coisa que Ele não ia fazer? Você quer? Eu quero. Mas sabe qual é o problema do brasileiro? O brasileiro quer que tudo esteja pronto. O ser humano quer que tudo esteja pronto. Ele quer entrar no quarto e quer que o ar-condicionado já esteja funcionando, a televisão já esteja no canal que ele pediu e no programa que ele quer. Ele não quer chegar lá, ele ter que pegar o ar-condicionado e ligar, ele não quer chegar lá e ficar procurando na TV alguma coisa, ele não quer ir lá na recepção saber o que ele tem que fazer para aproveitar a piscina, ele quer que tudo esteja pronto, ele quer que Deus faça tudo para ele. Não é assim que funciona. A Bíblia diz, Jesus disse assim: se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Jesus até disse outra coisa, ele disse assim: se qualquer pessoa que crê, e aí vem uma coisa que os crentes não gostam muito de ouvir, a Bíblia diz qualquer pessoa, não é o sujeito da igreja A, da igreja B, ou que está debaixo de cobertura de fulano, qualquer pessoa que crê no seu coração, e falar para o monte, saia daqui e atire-se no mar, não duvidar no seu coração, vai acontecer. Então vamos lá. Quais os princípios do reino? Quais as leis que regem o universo que eu tenho que aplicar na terra para prosperar? Primeiro, eu tenho que crer que Deus fala a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então vamos lá. Em Provérbios está escrito assim: o poder da morte e da vida está na língua. Olha que Deus não diz que o poder da morte e da vida está na mão do diabo ou está com ele. Eu estou falando o que Deus falou. O poder da morte e da vida está na língua. E quem a usa, comerá do seu fruto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você gera para você mesmo morte ou vida por aquilo que você fala. Aquilo que você fala é que gera para você
vida ou morte. E quando nós falamos de vida ou morte, eu vou te falar uma coisa: pobreza é morte, doença é morte, intriga é morte, tudo que é ruim é morte, tudo que é vida é prosperidade, saúde, alegria. Isso é vida, isso é viver. Tudo isso é gerado pela tua boca, por aquilo que você fala. Se você fica falando, eu sou pobre, eu não consigo nada, isso aí é difícil, isso aí é impossível para mim, aquilo que você crê é o que vai acontecer. E você fala porque você crê. Então, quando você fala, essa palavra gera coisas para a tua vida, gera impossibilidades. A dinâmica da fé é assim: primeiro você crê, depois você pensa, depois você fala, e você age como você pensa. Então, se você crê que é impossível você ter dinheiro para viajar, você nem vai atrás, porque para você é impossível. E você vai continuar falando que é impossível. Isso é o que os coaches chamam de crença limitante. Isso, na verdade, é o que Jesus diz, que tudo é possível que crê. Se você crê que é impossível você viajar, vai ser impossível você viajar, porque é o que você crê. Se você crê que é impossível você ter uma casa, vai ser impossível você ter uma casa, porque é o que você crê. E o que você crê é o que você fala. E o que você fala é o que você vai viver do que você fala. Então, atente bem para o que a Bíblia diz. O poder de gerar a morte ou de gerar a vida está na tua boca. E você vai comer do fruto da sua boca. Se você ficar falando que vai morrer cedo, que vai morrer de câncer, que vai morrer disso, que vai morrer daquilo, é o que vai acontecer com você. Mas não é assim não. Ok? O que eu estou pregando aqui hoje, que eu estou ensinando hoje, é para quem tem fé. Se você não tem fé, pode desligar e sair fora. Olha o que Tiago diz no Novo Testamento. Irmãos, olha o que Tiago diz, o apóstolo Tiago. Olhem para os navios, que sendo grandes embarcações, são levadas de um lado para o outro por um pequeno leme. Assim também é a nossa língua. Pequena, é um dos menores membros do nosso corpo, mas consegue incendiar um bosque. Uma fagulha pequena incendeia um bosque. A nossa língua nos leva para onde a gente quer. A sua vida, meu querido, vai para onde você falar que ela vai. Se você falar, esse ano é o ano da minha vida, esse ano é o ano que eu vou conquistar uma casa, esse ano é o ano que eu vou viajar para tal lugar, vou para Balneário de Camboriú, eu vou, e você não tem dinheiro nenhum para ter a casa, você não tem dinheiro nenhum para Balneário de Camboriú. Você fala, começa a falar, e começa a crer, e você começa a meditar em 2 versículos. Josué, medita nessa palavra de noite. Você começa a ler 2 versículos, um deles é: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, que já me abençoou com todas as bênçãos, inclusive a viagem para o Balneário de Camboriú, inclusive a minha casa, inclusive o meu carro, o meu trabalho. Ele já me abençoou, está nos lugares celestiais. Eu estou trazendo pela fé, pela palavra. A palavra é uma semente, eu estou semeando. Marcos 4,14, o semeador saiu a semear a palavra. Semeia a palavra, fala. O que é mais fácil falar? Coisa ruim ou coisa boa? Os dois são fáceis, então fala coisa boa. Fala que você é saudável, fala que você é bonito, fala que você é linda, fala que você tem dinheiro. Ao invés de ficar falando, postando na internet, esse mês eu fiz as contas, vou ter que vender minha irmã para pagar minhas contas. Coloca lá, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, todo mês me sobra dinheiro. Comece a pensar assim, comece a falar assim. Aí você vai dizer assim: mas eu estou mentindo. Não, você não está mentindo, você está semeando a palavra, e essa palavra vai dar um fruto, você vai comer o fruto dela. Quando você gera vida, você vai ter vida.
Quando você gera morte, você vai ter morte. Se você ficar dizendo que é pobre, que nunca vai sair dessa casa, que vai viver sempre miserável, é o que você vai ter. Ei, acorda! O fruto da palavra é a própria palavra. Começa a falar, eu sou rico. Por isso Paulo diz, digo pobre, eu sou rico. Eu sou rico. Sinta-se filho de Deus, e você é filho de Deus, mesmo sem sentir. Saiba que você é herdeiro de Deus, tudo esse reino que Deus fez é seu. Então começa a dizer, esse ano eu vou viajar para Balneário de Camboriú. Agora eu vou te explicar o outro detalhe que talvez você não queira fazer. Porque muita gente até consegue falar no começo. Aí depois, quando a porta não abre, ele senta e chora. Eu já fui assim também. Começa a reclamar. Ao invés de ir buscar o reino de Deus, ao invés de ir na recepção, ao invés de orar e dizer, Deus, está escrito aqui, ó, tua palavra diz que tudo é criado pela palavra. Em Hebreus 11, 3, se eu não me engano, diz assim, pela fé entendemos que tudo foi criado pela palavra. Se tudo foi criado pela palavra, o poder da morte e da vida está na palavra, então eu também crio coisas pela palavra. Então eu vou criar coisa pela palavra. Então é assim que tem que ser. Então eu vou lá na recepção, que é no meu quarto, chamo Deus, meu pai, e falo assim, ó pai, aqui ó, tua palavra diz que tudo é criado pela palavra. Aqui diz que o poder da morte e da vida está na minha língua. Jesus também disse que se eu falasse, Marcos 11, 23, se eu falasse, o monte vai embora. Jesus falou com uma figueira. Jesus lá em Marcos 11, 23, vai lá ler o texto todo, ele falou para a figueira assim, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou. E Jesus explicou, olha, qualquer pessoa que fizer isso, vai acontecer. Então, meu querido, faça secar essa miséria da tua vida, essa pobreza, fala, nunca mais vou ser pobre, nunca mais vou passar fome, eu tenho muita comida, eu tenho muito dinheiro, mas amanhã, quando vier a fome, você vai sentar e chorar, não é? Quando a porta não abrir, ao invés de ir lá na recepção e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Entendeu o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Mas não é chegar na recepção e reclamar, porque eu sou pobre, eu sou miserável, fui tentar abrir lá, não abriu. Não, é só dizer, moça, você disse que esse cartão abriria, mas não abriu. É a mesma coisa dizer para Deus, Senhor, a tua palavra diz isso, mas não está acontecendo. Me esclarece o que eu tenho que fazer. Bom, vou dizer outra coisa que você tem que fazer. Eu disse que você tem que agir, porque nada é automático. Nada é automático. E então, vamos lá. Você tem que semear. Você quer amizade? Você primeiro tem que dar amizade para as pessoas. Você quer amor? Primeiro você tem que dar amor. Tem que ser amado. Você tem que amar para ser amado. Você tem que dar a mão para receber a mão. Você tem que dar um abraço para receber um abraço. E na prosperidade financeira é a mesma coisa. Você tem que semear para colher. Olha, quando a gente entra nessa área, um monte de gente sai fora. Se você quiser sair fora, sai, o problema é teu. Eu experimentei e sei que é assim. A vida financeira, a prosperidade, ela vem por falar, né? Eu creio, então eu falo e eu ajo. Para me ligar o ar-condicionado, eu tenho que ir lá no controle. Lembra das leis que regem o universo? Marcos 4, 26, vai ler lá. É uma das leis que regem o universo. Jesus disse assim, o reino de Deus, lembra que ele veio falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um agricultor. O agricultor, para colher arroz, ele primeiro tem que semear. Ele vai lá, semeia, depois ele vai para casa. E não sabendo como, aquilo germina. Se ele quer colher trigo, milho, ele vai lá e semeia milho. E cada milho dá a sua árvore, os galhos, depois a espiga, e a espiga, muitos milhos.
Em Lucas 6,38 diz assim: dai, dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordante, sobejando, vos darão. Quando você dá alguma coisa, aquilo volta para você de monte. Mas aqui está um segredo, é uma lei do universo que as pessoas não gostam de fazer. Porque no mundo a gente está acostumado primeiro a ter, para depois dar. E no reino de Deus não funciona assim, primeiro eu tenho que dar, para depois eu ter. Aí as pessoas não querem entender isso. Não querem entender isso e não entendendo isso, continuam pobres e miseráveis. Você quer ter dinheiro? Este segredo, Marcos 4,26. O reino de Deus é semelhante ao agricultor. Você quer ter dinheiro, você quer prosperar, semeie. Semeie dinheiro, dê dinheiro, dê oferta na igreja, semeia na vida de alguém, dê num asilo, dê num orfanato, dê uma cesta básica para alguém, faça alguma coisa, dê alguma coisa para alguém que seja importante para alguém. Quando você dá, aquilo é uma semente, que você não sabendo como, vai multiplicar e voltar para você. Algumas pessoas chamam de efeito bumerangue, algumas pessoas chamam de qualquer coisa, da lei da atração, seja lá o que for. Mas Jesus chama de lei universal, a lei do reino de Deus. Deus perguntou para Jó: você sabe a regra que rege o universo e que funciona na terra? Jesus veio explicar. Marcos 4,26, o reino de Deus é semelhante, é parecido ao agricultor. Você quer dinheiro, você tem que dar dinheiro. Você quer abraço, você tem que dar abraço. Você quer amor, você tem que dar amor. Você quer ter prosperidade, nunca faltar comida na sua casa, dê a cesta básica. Dai e dar-se-vos-á, você dá e aquilo volta para você. Não é a mesma pessoa que você deu para ele, ou outra. Mas sabe qual é o problema? Tem uma outra regra do reino de Deus, que ela é assim, Deus não muda, e por causa dela ser assim, muita gente não entendendo, até oferta, até semeia, mas não entendendo como funciona o reino de Deus, arranca a semente, e aí não funciona. Como é que funciona o reino de Deus? Funciona assim: primeiro você semeia, depois você tem que esperar frutificar. Algumas sementes nascem num dia. Por exemplo, se você plantar alface, semear alface, em uma semana, 10 dias, ela já aparece. Mas se você semear uma semente de mangueira, vai demorar, hein? Vai demorar a dar manga para você. Se você semear lá milho, vai demorar um pouco também. Então, o reino de Deus funciona assim: você semeia, crê, confia e espera. Por exemplo, digamos que você quer ter uma empresa. Olha, eu fiz curso, sou capacitado, mas eu quero ter uma empresa. Semeia em favor dessa empresa. Vá a uma igreja, semeia lá na igreja, fala: Senhor, eu estou aqui semeando nesse meu projeto. Você que é da comunidade, semeia na comunidade. Vou colocar para você o Pix aí, para você semear na comunidade. 68-327-501 1000 ao contrário, -10. É o CNPJ da comunidade. Vou repetir: 68-327-501 1000 ao contrário, 10. Tá? É o CNPJ da comunidade. Semeia agora. Ah, pastor, eu queria semear em você. Poxa, que legal. Pode semear, eu aceito sim. Quer semear na minha vida? Não tem nenhum problema com isso, porque você vai colher. Porque eu vou te contar um testemunho. Eu semeei na vida de uma pessoa. Eu estava aqui na igreja um dia e eu estava querendo uma coisa, eu estava querendo muito uma coisa, e aquilo me veio no coração. Dei uma oferta para fulano, não foi para a igreja não, foi para fulano. E eu perguntei ao Senhor: quanto que eu vou dar, Senhor? Veio aquele valor, um valor alto. E eu fui no banco, eu sabia que eu não tinha dinheiro, eu tinha nem metade. E eu falei: como que eu vou fazer? Eu fiquei andando ali no banco, falei: quer saber, eu vou pegar do cheque especial. Peguei,
Chamei a pessoa, vem aqui. A pessoa veio na igreja, eu falei assim, ó, tá aqui. Vai embora, some, antes que eu me arrependa. Até brinquei, né? Eu não sabia, aquela pessoa estava precisando daquele valor. No caso dele, estava precisando. Foi uma bênção na vida dele. Passou um tempo, passou mais de um ano. Eu fui chamado para uma coisa muito boa. E quando eu fui chamado para aquela coisa muito boa, quando eu assinei o papel, era algo que eu queria muito. Quando eu assinei, me veio na lembrança, você conseguiu isso por causa daquela tua oferta. E até hoje, eu tenho rendimentos dessa bênção, dessa oferta. Não é automático, você precisa ligar o ar-condicionado. Você quer semear? Quer experimentar? Você que não tem fé vai dizer assim, eu sabia, ele está fazendo esse vídeo para ganhar dinheiro. Não estou. Se você não quer semear, não crê, não quer ofertar, desliga, sai do canal, dá um dislike, cai fora. Jesus disse assim, os pobres vocês sempre terão com vocês. Continua pobre, miserável, o problema é seu. Você quer prosperar? Semeia agora. Vou falar de novo, o Pix da comunidade, que é da igreja onde eu sou pastor, 68-327-501, 1000 ao contrário, 10. Quer semear na minha vida, no meu ministério? Eu aceito também. Você vai ser abençoado sim. Anote aí, 16 98201 2164, é minha chave Pix. 16 98201 2164. 16 98201 2164. É minha chave Pix. Semeia. Daqui a um tempo você vai ver. Pastor, mas eu não tenho muito dinheiro. Eu nem sei quanto você vai dar, meu querido. Isso aí não é problema meu, isso é problema seu com Deus. Mas e se eu der e não acontecer nada? Vai acontecer. Eu estou falando porque eu sei. Eu vivo isso todos os dias. Se eu contar para você as coisas que eu consigo, falando e semeando, se você acreditar, você vai fazer. Se você não acreditar, você vai continuar com a sua vidinha medíocre. E eu continuando a prosperar. Olha, semeie agora. É uma oportunidade que você tem. Lembra que eu te falei? A porta se abre. Mas se você usar o cartão certo. E se não abrir, vai buscar o teu direito. Fecha a porta do teu quarto, fala com o pai e virá. A porta vai se abrir. Mas se você quer ligar o ar-condicionado, você tem que pegar o controle na sua mão e acionar o ar-condicionado. Você quer prosperar? Quer fazer aquela viagem? Quer comprar sua casa? Oferta em cima desse projeto. Pastor, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Sérgio, eu não tenho dinheiro nenhum para comprar casa. Meu querido, não depende de você. Vou te dar mais um versículo para você meditar. Filipenses 4,19. O meu Deus, nosso Deus, segundo as riquezas dele, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele vai suprir a tua necessidade se você falar e semear. Quero fazer um desafio com você. Agora, pega o teu celular e semeia. Você tem 2 lugares para você semear se você quiser. Na igreja, 68-327-501, 1000 ao contrário, 10. É o CNPJ. Quer semear para mim? No meu ministério? Você quer que eu seja próspero? Quer desejar para mim uma prosperidade que vai retornar para você? Pode semear. 16 98201 2164. Eu sei que lá tem os 55 primeiro, mas a chave Pix é essa. 16 98201 2164. Semeia. Depois você vai me falar o que vai acontecer. Tchau, tchau.